Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. A seguir no programa de hoje, entenda, na cruz, Deus colocou nossos pecados na conta de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Ele foi pendurado na cruz, Deus colocou tudo que nós merecíamos, todos os nossos pecados, creditados à sua conta. Ele se tornou culpado. Ele se tornou como se fosse o que cometeu todos os pecados. Ele nunca chamou seu pai de meu Deus. Exceto na cruz. Sempre foi meu pai, pai, eu te agradeço. Pai, foi sempre pai. Mas na cruz ele clamou, meu Deus, para que nós possamos clamar. Meu pai. Por quê? Porque Deus creditou a sua posição de pecador na conta dele. E Deus pegou a posição dele, a sua justiça, e creditou na sua conta. Para que pecadores possam clamar a Deus hoje e chamá-lo de Pai. I will follow after you as long as my soul lives. I will lift up my hands unto thy name, O Lord. My mouth shall praise you because you have been my help. In the shadow of your wings will I rejoice, my Lord. Your loving kindness overwhelms my soul, Lord, and I will bless you. I will love you all my life. Oh, you sing and follow. I will follow after you as long as my soul lives. I will lift up my hands unto thy name, O Lord. My mouth shall praise you because you have been my help. In the shadow of your wings will I rejoice, my Lord. Your loving kindness overwhelms my soul, Lord, and I will bless you. I will love you all my life. Hoje com o pastor Joseph Prince, eu acredito no que diz a palavra de Deus. Ela nos diz que pela loucura da pregação pode salvar. E a palavra grega para salvar significa abençoar, curar, proteger, preservar, prosperar. O que significa prosperidade? Eu penso que a forma como a prosperidade é ensinada hoje é muito perigosa, porque é materialista. Nós esquecemos que Deus nos prospera para que sejamos uma bênção, para que possamos enviar o Evangelho para o mundo, para os quatro cantos da terra, amém? E eu creio que Deus quer abençoar você, mas cuide para não se tornar egocêntrico, pensar só em você. Para mim, minha esposa e o meu filho, me dê. As bênçãos da provisão têm um propósito. De qualquer forma, quando você prega o Evangelho, os ouvintes são abençoados. A Bíblia diz que esse é o sistema de Deus. É a forma como Deus abençoa, pela loucura da pregação, não é pela loucura dos pregadores, graças a Deus. Mas pela loucura da pregação vem a salvação.
a cura, a bênção para aqueles que creem. Como eu disse, o diabo não se importa que o cristianismo seja uma religião. A religião é sempre assim. Quem você é, o que você faz, como você se veste, como você não se veste. É melhor se vestir, certo? Mas tudo fala de você. Não coloque o foco na beleza de Jesus. Não fale a respeito do seu amor. Não fale a respeito de como ele deixou 99 ovelhas para encontrar a ovelha perdida. Nenhum pastor faz isso, somente um pastor, nosso Senhor Jesus. Ele deixou as 99 para buscar a que estava perdida. Amém? Não falemos a respeito dele. Falemos de nós, o que temos que fazer. O que não podemos fazer, mas devemos fazer. Mas alguns, quando falamos sobre Jesus, dizem, essa pessoa está negociando, ela não está pregando a santidade. Mas o que é santidade? Santidade é amar o totalmente desejável nosso Salvador. A verdadeira santidade é amá-lo. Como eu disse, podemos fazer coisas, podemos guardar os 10 mandamentos, ou um dos 10 mandamentos, não cometerás adultério. Podemos guardar esse mandamento e não amar nossa esposa. Você pode guardar esse mandamento e não ter amor por sua esposa. Isso é guardar o mandamento? Não. A graça enche seu coração de amor, paz e alegria. E você começa a fazer coisas que ninguém sabe. Mas Deus sabe, porque Deus habita dentro de você. Sua motivação não pode ser vista por ninguém. A graça transforma de dentro para fora. Não é modificação de comportamento, mas é uma transformação interior. Aleluia! Agora estou chegando ao ponto que quero chegar nessa mensagem hoje, que é o tema desse sermão. Estar na graça tem tudo a ver com herança. A herança de Deus. É por isso que o diabo não quer que ninguém entenda a mensagem da graça. Amém? Qualquer um que prega a graça, ele vai levantar outros pregadores para dizer, bem, esse cara está negociando o evangelho, porque o diabo não quer que o verdadeiro evangelho seja pregado. Aqui está o motivo. Romanos 4:13. Receberam a promessa que Abraão seria o herdeiro do mundo. Uau! Qual a promessa para Abraão? O que Deus prometeu ao pai Abraão? Que ele seria o herdeiro do mundo. Posso ouvir alguém glorificar? Parece que ser herdeiro do mundo não é nada para vocês. Agora eu acho que você vai glorificar. Ah, isso foi para Abraão, mas foi para você também. Veja aqui, a promessa não foi somente para Abraão, mas também para a sua descendência. Quem é a descendência de Abraão? Em primeiro lugar, Cristo. Cristo veio da linhagem de Abraão. Vejamos Gálatas 3:29. E se vocês são de Cristo, 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 são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Assim, irmãos, escutem. Deus quer que vocês herdem, porque são filhos. Um filho herda de seu pai, não importando o seu mérito. Ele pode ser um mau ou bom filho, mas ele recebe herança. Pode ser um filho descuidado, um filho cuidadoso, um filho trabalhador, um filho preguiçoso. Independente do mérito, ele vai receber a herança. Ser herdeiro tem a ver com a posição, o fato de ser filho, e não porque fez alguma coisa. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo. Nós em Cristo também somos descendência de Abraão de acordo com a promessa. Essa promessa, como é que ela vem? Como é que ela se manifesta? Como se efetua na nossa vida? Essa é uma grande pergunta. Deixe-me dizer para você de forma muito rápida que para ser herdeiro do mundo, se você quer ser herdeiro do mundo, você não pode estar doente todo o tempo, deitado na cama. Ser herdeiro do mundo é a promessa grande, mas a grande promessa sempre inclui também as promessas menores, como a saúde, a cura e a plenitude. Isso está incluído? Sim. Amém? Outro fato é, ser herdeiro do mundo quer dizer
que você não pode estar pedindo emprestado o tempo todo, sempre duro, sempre necessitado. Pode ser herdeiro assim? Não. Amém? Voltemos ao texto. Como virá a promessa? A promessa de que seria o herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade. Não foi pela lei, mas pela justiça da fé. Não é por sua obediência, não é por guardar a lei, mas pela justiça da fé. E como a igreja está tentando conseguir essa herança? Como tentam herdar essas bênçãos? Tentando guardar a lei, tentando ser obedientes. Mas a Bíblia diz que ninguém consegue guardar a lei. Quando nos submetemos à lei, nos tornamos culpados. O fato é esse. Como é que as bênçãos vêm a nós? É por guardar a lei. Como Abraão recebeu as bênçãos? A Bíblia diz que Abraão, no final da sua vida, o Senhor o abençoou em todas as coisas. Quando ele foi à guerra, ele obteve a vitória. A Bíblia diz que Abraão era muito rico em gado, prata e ouro. Isso está na Bíblia. A Bíblia diz que ele tinha um grande relacionamento com a sua esposa. Na sua velhice, ele era velho, tinha quase 100 anos. E ela tinha 90 anos. E ela gerou o filho da promessa. Isso inclui renovação da juventude e força na velhice. É isso que é ser herdeiro do mundo. Mas voltemos ao texto. A Bíblia diz claramente que não é pela lei. E Abraão não foi abençoado porque ele guardava a lei. Por quê? Muito simples. É profundo, mas tão simples que você vai ficar chocado. A lei, os 10 mandamentos ainda não existiam no tempo de Abraão. Abraão viveu 400 anos antes dos 10 mandamentos terem sido dados a Moisés no Monte Sinai. Já tinham se passado mais de 400 anos, irmãos. 400 anos antes da história do patriarca Abraão. E Deus chamou Abraão meu amigo. Ele era um amigo de Deus. E ainda assim ele não conhecia os 10 mandamentos. Mas ele caminhou em santidade, sim. Ele estava próximo a Deus, sim. Mas não guardando a lei. Na verdade, Abraão mentiu 2 vezes sobre sua esposa. Você se lembra? Assim, como ele se tornou justo? Essa é a questão mais importante do Evangelho da Graça. Que capítulo é esse? Capítulo 4, versículo 13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Portanto, não foi por sua obediência, mas pela justiça da fé. Pastor Prince, o que é justiça da fé? Se não é guardar os 10 mandamentos, se não é a lei, o que é justiça da fé? Essa é a coisa mais importante no Evangelho. Assim, estamos no capítulo 4, mas vamos ver que ele diz tudo no versículo 1. Versículo 1, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Uma outra versão diz, portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Ele falava com os judeus. Como alcançou Abraão, nosso pai, segundo a carne? O que ele encontrou? O que Abraão alcançou, você deve alcançar hoje. Porque se achar o que Abraão achou, você vai ter o que ele teve. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, por seus esforços, por seu mérito, pela moralidade, se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Claro que se você é uma pessoa moral, tem de que se gloriar diante dos homens. As pessoas veem o seu interior, mas não podem ver suas motivações. Tem gente que parece moral, mas seu interior é amargo. Falta o amor, a alegria e a paz. Não tem os frutos do Evangelho. Amém? Somente Deus conhece o coração. Abraão foi justificado por sua moralidade, por seus esforços, por suas obras, por suas caridades, por guardar a lei. Se foi por isso, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? O que a Bíblia diz? O que diz a Escritura? Não é o que o pastor Prince diz, mas o que as Escrituras dizem. Creu Abraão a Deus. O quê? Creu Abraão a Deus. E isso lhe foi imputado como justiça. Você encontra isso em Gênesis 15, quando Deus falou com Abraão à noite,
e Deus pregou o evangelho para Abraão. Um desses dias eu vou compartilhar como isso aconteceu. Abraão ouviu o mesmo evangelho que nós ouvimos a respeito do seu filho, a semente. Então, ele creu da mesma forma que nós cremos em Jesus Cristo, o Salvador. Não podemos ser salvos pela moralidade, pelas boas obras, pelo nome da nossa família, porque somos todos pecadores. Vocês me escutam? Amém? Continuemos. Abraão creu em Deus, não fez nada mais. Deus lhe contou do Evangelho, pregou para ele o Evangelho. A Bíblia diz que Abraão creu em Deus. Vejamos Gálatas 3:8, quando Deus pregou o Evangelho para Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, que somos nós, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Quem primeiro pregou o Evangelho? Deus. O que é Evangelho? Boas novas. Você pode receber o bem que não merece. Porque Cristo recebeu o mal que eu e você merecíamos na cruz. E colocou na nossa conta toda a bondade e toda a sua justiça. Voltemos para Romanos 4, versículo 4. Nós estamos tentando responder a pergunta: o que é a justiça da fé? Porque no versículo 13 diz que a herança vem pela justiça da fé. Se não entendemos o que é a justiça da fé, certo? Não estaremos na posição de receber essa herança e essa promessa. Eu vou mostrar agora detalhadamente. Provavelmente não vamos conseguir ir muito adiante disso. Mas veja, ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Tá certo? Você acha que Deus deve algo para um homem? Mas aquele que não pratica, aquele que não trabalha, que não se esforça, aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Uau! Você entendeu? Esse é o Evangelho, irmãos. Você não trabalha para ser justo para com Deus. Você descansa e crê. O mesmo se aplica à cura. Mas pastor, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Não, tudo já foi feito 2000 anos atrás. Foi feito por você, pelo Filho de Deus na cruz. Amém? Portanto, descanse. Se quer receber o que ele fez, descanse e creia. Como pode um Deus santo justificar o ímpio? Deve haver um fundamento de justiça. Sim, a cruz. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi por essa razão que Deus enviou o seu Filho. Deus enviou o seu Filho para que aquele que não conhecia o pecado, na cruz se tornasse pecado com o nosso pecado. Para que nós nos tornássemos a justiça de Deus nele. Uma troca divina aconteceu. Em outras palavras, estou me adiantando para que você entenda melhor. A fé foi imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Sem as obras, sem suas boas ações, sem sua obediência, sem sua caridade, sem guardar a lei, sem mérito. Temos a expressão, foi imputado como justiça. Numa outra versão diz, creditado como justiça, sem as
logizomai calcula e diz que ele tem $10.000, é porque ele tem $10.000, ou seria um engano. Quando Deus diz que Deus logizomai, justiça para você, o que isso significa? Esse termo logizomai quer dizer acreditar na conta de outra pessoa. Anote aí, acreditar algo na conta de outra pessoa. Imagine que eu quero lhe ajudar, eu sei o seu número de conta, eu vou ao banco, você está passando por um problema e eu quero ajudar de forma anônima. Assim, eu vou e deposito uma quantia na sua conta bancária. Certo? Eu acredito algo que pertencia a outra pessoa, na conta de outra pessoa. Isso é logizomai. Isso é logizomai. A sua fé foi logizomai como justiça. É a palavra usada na expressão Deus imputa como justiça sem as obras. De quem é a conta? Do seu filho. Você me escuta? Entenda, na cruz, Deus colocou nossos pecados na conta de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele foi pendurado na cruz, Deus colocou tudo que nós merecíamos, todos os nossos pecados, creditados à sua conta. Ele se tornou culpado. Ele se tornou como se fosse o que cometeu todos os pecados. Por esse motivo, os céus escureceram por 3 horas. Quando ele nasceu, os anjos se reuniram nos céus e meia-noite se tornou meio-dia. Mas agora ele estava sendo crucificado. Meio-dia se tornou meia-noite por 3 horas. Ele nunca, quando caminhou na terra, você pode examinar nas escrituras, ele nunca chamou seu pai de meu Deus. Exceto na cruz. Sempre foi meu pai, pai, eu te agradeço. Pai, foi sempre pai. Mas na cruz ele clamou, meu Deus, para que nós possamos clamar. Meu pai. Por quê? Porque Deus creditou a sua posição de pecador na conta dele. E Deus pegou a posição dele, a sua justiça, e creditou na sua conta. Para que pecadores possam clamar a Deus hoje e chamá-lo de Pai. Veja, tem que haver um fundamento de justiça para que Deus chame o ímpio justo. Mas a santidade de Deus não foi violada. Seu trono não foi imaculado. A grandeza de Deus e sua magnificência e perfeição não foram comprometidas. Porque Deus não brincou com o pecado, ele lidou seriamente com o pecado no corpo do seu filho. Custou para Deus um alto preço. Deus tomou toda a justiça do seu filho e tudo que ele merecia, e Deus logizomai, creditou na sua conta. Assim, na cruz, tudo que era uma maldição, tudo que era condenação, tudo que era ruim, caiu sobre Jesus como um míssil direcionado. Ele estava programado para atingir você. Estava programado, o juízo vinha na sua direção, para a sua cabeça, porque você quebrou os mandamentos, a lei de Deus, e atingir sua família. Mas Jesus se levantou como alvo e atraiu aquele míssil na sua direção. E depois ele clamou, consumado. Quer dizer, nada mais vai atingir você. Veja, a santidade de Deus foi glorificada pela morte do seu filho. Se alguém comparecer à corte celestial, à presença de Deus e declarar, como pode esse homem, aquela mulher, entrar na sua presença? Deus dirá, olhe para a cruz. Minha santidade foi glorificada pelo que meu filho fez. Os nossos pecados escaparam, o juízo de Deus não. Olhe para a cruz. O meu filho sofreu e assumiu o lugar deles. E foi condenado para que hoje sejam abençoados porque assumem o lugar do meu filho. Em todo esse auditório, onde você estiver assistindo, amigo, este é o amor de Deus. Deus ama você. A religião pinta um quadro que apresenta somente o lado de Deus. Santo, santo, santo. Se ele é santo, bendita a verdade, ele é um Deus santo. Eu não posso adorar um Deus que não é santo. Ele é 3 vezes santo.
Mas mais do que isso, a Bíblia define Deus como sendo amor. Sua natureza é amor. Deus olha para você e vê tudo que você está passando. Ele vê seus pensamentos, seu coração. Ele sabe o porquê, não somente o que você fez, mas por que você fez isso. Mas mesmo assim, sabendo todas as coisas, Ele o ama. E Deus enviou seu Filho para morrer na cruz. Aquele famoso versículo, João 3,16, que nós citamos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitos não entendem que foi o Senhor Jesus que citou esse versículo. Quem crer nele, não importa quem seja, não perecerá, mas terá a vida eterna. Eu quero lhe dar essa oportunidade agora para colocar sua confiança em Cristo, onde você estiver assistindo, e aqueles que assistem pela televisão, onde você estiver, esteja você na prisão, ou talvez num quarto de hotel, ou em casa, sinta a presença de Deus e o seu amor. Faça essa oração após mim. Creia e coloque sua confiança unicamente nele e não em você. Diga: Pai, obrigado por seu grande amor por mim. Não é meu amor pelo Senhor, que é tão pequeno, que é fraco e imperfeito. Nem te conheço bem. Eu sou um pecador. Agradeço porque me amou, mesmo sendo um pecador, e enviou Cristo para morrer por mim, como oferta pelo meu pecado. E no terceiro dia, o Senhor ressuscitou dos mortos. Ele está vivo hoje. Ele é o meu bom pastor. Ele cuida de mim, me guia e conduz às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, às provisões e às bênçãos. Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Obrigado, porque o Senhor Jesus é meu Senhor e Salvador. Eu estou perdoado completamente de todos os meus pecados. Eu sou abençoado, grandemente abençoado, altamente favorecido, profundamente amado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.